tempo de comunhão contigo, com a tua palavra, com o teu Espírito. Oh, Pai, como cantamos, você tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Você tem total liberdade para nos ministrar, para nos instruir, para fazer tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Porque nós somos teus, nós somos comprados com o sangue do teu Filho Jesus. E nós estamos aqui porque nós te amamos. Mas nós te amamos porque você nos amou primeiro. E por isso nós podemos também te amar. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração e fique à vontade, o Espírito Santo de Deus, para falar conosco. Ache em nosso coração, Espírito Santo, uma terra fértil, onde possa gerar frutos. A tua palavra será semeada, Senhor, e eu declaro corações abertos, mentes abertas para ser instruídos, Pai, ministrados pelo teu Espírito, pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos, e nós nos alegramos, Pai, porque nós temos o privilégio de estarmos aqui hoje para aprendermos com o teu Espírito. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz, sejam bem-vindos. O Senhor é bom e é um privilégio, né? A gente estar aqui para a gente aprender com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos ensina. Amém? A palavra de Deus, quando ela é ministrada, o Espírito Santo pega junto. E aquilo que a gente não entende, o Espírito Santo vai trazendo luz aos poucos, né? À medida que a gente vai se achegando a Ele, Ele vai nos dando o entendimento do seu querer. Então, fique à vontade. O Espírito Santo vai falar comigo e vai falar com você também. Amém? E a gente vai sair daqui diferentes. A gente vai sair daqui pessoas, filhos maduros, para viver essa palavra que é maravilhosa. Eu acho tão interessante porque quando Deus está instruindo lá Josué, ele disse: Josué, pega essa palavra, medita nela de dia e de noite. Para quê? Para que você possa fazer tudo conforme está escrito. E aí o que vai acontecer? Tudo que você fizer vai prosperar. Olha que bênção. Não é verdade? Então eu me alegro com isso. E a pessoa veio ministrar e esqueceu o celular. Peraí, gente. O esboço da pessoa. E o Senhor é bom. E hoje Deus vai falar. Amém? Então, como eu estava falando, nós começamos, né, estarmos imunizados, estamos sendo vacinados esses dias, né, porque a gente descobriu que existe uma arma que Satanás usa para tentar paralisar o povo dele. E a palavra do Senhor é maravilhosa, porque em tudo tem uma instrução para nossas vidas. E por isso nós estamos aqui, sendo imunizados, para não mordermos essa isca, que nada venha paralisar. Amém? Então, tem um tempo que a gente já está sendo ministrado nessa palavra contra o perigo da ofensa, porque a palavra de Deus deixa bem clara, a ofensa vai chegar. Olha só. Ela vai chegar, e normalmente ela chega através de pessoas que a gente mais ama, das pessoas que estão perto da gente, às vezes a nossa família, porque a gente gera uma expectativa, né? E às vezes aquela pessoa, ela não cumpre aquela expectativa e acaba nos magoando, nos ferindo. Mas Jesus sabia disso, nada pega Deus de surpresa, amém? E aí Ele está aqui nos ensinando, nos instruindo. Olha, se preparem, filhos, porque eu vou dar aqui as instruções como é que vocês vão fazer para não morder essa isca. Então, terça-feira nós ouvimos a instrução do Senhor, que a forma como nós nos livrarmos de uma ofensa é perdoando. E que aí também aprendemos as consequências de nós não perdoarmos. Quando a gente não libera perdão, a gente dá legalidade para que espíritos demoníacos venham causar tortura no nosso corpo e na nossa mente. Muitos médicos e cientistas, eles já relacionam certas doenças com a falta de perdão, com a amargura, com o rancor. Doenças mentais, não todos, mas algumas também eles relacionam com
a ofensa, a pessoa criou tanto ódio que acabou sendo perturbada na mente. Então, olha o perigo, a consequência de nós não liberarmos um perdão. E aí hoje a gente vai aprender como é a forma como que Satanás nos prende para que a gente não libere o perdão. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse sentimento de vingança, que às vezes vem até nós, né, quando alguém nos machuca, quando a gente faz algo que mente a nosso respeito, nos trai, algo que fere. A primeira reação nossa é querermos nos vingar. Não sei você, mas assim, né, inicialmente é a primeira sensação que a gente tem, eu vou me vingar. Mas vamos ouvir o que é que Deus fala sobre esse sentimento, que é um dos sentimentos que faz com que nós não liberemos perdão, é o desejo de vingança. Então vamos lá. Eu anotei aqui, ó, quando uma pessoa é magoada por alguém, ela acredita que há uma dívida. Não é interessante? Porque às vezes assim, a pessoa me deve dinheiro, é uma dívida, mas você sabia que o sentimento, a ferida, a mágoa, ela também causa essa sensação de dívida? De que aquela pessoa está em débito e que você quer de alguma forma que ela pague? Ah, ela vai me pagar e eu quero que ela passe pela mesma coisa, ou pior ainda do que ela fez com que eu passasse, não é isso? Que normalmente a gente fala? Mas aqui, abra aí, para a gente ver o que é que Deus fala sobre isso. Por favor, em Romanos, no capítulo 12. Glória a Deus. Romanos, capítulo 12, é um capítulo bem interessante, né? Que fala sobre a gente deixar o nosso corpo, a nossa carne cativa, né? Em obediência a Cristo. E a nossa mente sendo renovada pela palavra de Deus. E aqui nós estamos, renovando a nossa mente pela palavra. Você chegou lá, Romanos capítulo 12? A gente vai olhar o versículo 17, tá bom? Quando você chegar, você me sinaliza que é bom a gente ler juntos. Porque quando a gente olha para a palavra, a gente vê coisas que às vezes apenas falando, a gente não enxerga, mas quando a gente lê, é diferente. Então, olha o que diz aqui. Romanos 12, versículo 17. Nunca paguem o mal com o mal. A gente tem o desejo de pagar o mal que nos fizeram na mesma moeda. Mas o que é que Deus está falando para mim e para você? Nunca, diga nunca, pague o mal com o mal. Aí ele continua, pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Eu gostei muito, pense, né? Pondere, medite sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. E algumas versões diz, procurem as coisas honestas perante todos os homens. Então, Deus está falando para mim e para você. Se alguém fez algum mal, se alguém lhe ofendeu, se alguém mentiu com você, e o sentimento de amargura, o sentimento de ofensa chegou até você, Deus está dizendo, não pague o mal com o mal, mas pense sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Não é interessante? E olha qual é interessante, o nosso sistema judicial, a justiça humana, ela está aqui para quê? Para fazer isso, com que aquela pessoa que fez o mal com você, né, que lhe deve alguma coisa, ela seja levada ao tribunal para ser julgada, e se ela for julgada culpada, ela vai pagar por aquilo que ela fez, não é verdade? Então, existe o nosso sistema humano judicial justamente por isso. Então, os processos que estão na justiça é porque alguém devia algo para outra pessoa, não quis pagar e teve que ser levado à justiça para que a justiça julgasse aquela pessoa até que ela pagasse. Mas você sabia que eu e você, nós que fazemos parte do reino de Deus, que somos filhos de Deus, é diferente?
que nós temos um sistema judicial diferente do sistema humano. E aí a gente vai saber como é esse sistema judicial. Olha aí. Romanos, no mesmo lugar que você está, no 12, agora você vai lá para o versículo 19. O que é que diz? Diz assim: amados, nunca se vingue. Lá em cima, no 14, no 17, ele diz: não pague o mal com o mal. E aqui no versículo 19, ele diz: nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Olha para isso, querido. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. E aí Paulo cita o Pentateuco. O que é que diz o Pentateuco? A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Uau! Eu não sei você, mas você quer que a justiça humana julgue a sua causa ou que o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso, julgue a sua causa? Porque por mais que a nossa justiça humana, ela pode acertar em muitos casos, não se compara com a justiça de Deus. E Ele está dizendo aqui para mim e para você: olhe, eu sei que as pessoas vão lhe ferir, vão lhe trair, mas deixa eu lhe falar, não queira se vingar com as suas próprias mãos, não. Entregue para mim, porque eu vingarei, eu darei o troco. E aí, que nem como diz o salmista, dura coisa é, né? Cair na mão dos homens, mas que é melhor a gente estar sendo julgado por Deus. Por quê? Porque Ele é justo, Ele é reto, Ele é bom, Ele é misericordioso. Às vezes a gente fica até com raiva, porque Ele é muito misericordioso, né? A gente quer que faça justiça logo. Mas quando é com a gente não pensa isso. Quando é com o outro, a gente pensa. E Ele está falando assim: a vingança cabe a mim. Então, a vingança não pertence nem a mim nem a você. Você está percebendo aqui? A quem é que pertence a vingança? A Deus. Então, queridos, não é certo que nós, filhos de Deus, que fazemos parte do reino dos céus, venhamos a deixar que o nosso coração venha esse desejo de vingança por algo que nos fizeram, por alguém que nos deve alguma coisa, seja em amor, seja em afeto, seja em finanças. Não existe nada que esse sentimento venha no nosso coração, porque Deus está dizendo: deixe que eu me vingue, entregue para mim. Amém? Então, quando nós buscamos corrigir o mal que fizeram conosco, na nossa própria força, do jeito que a gente acha que tem que ser, nós nos colocamos na posição de juiz. Você percebe isso? Ou seja, você está se colocando como juiz. Não, eu sei o que é que ele tem que pagar. Se ele fez isso comigo, tem pessoas que dizem assim: ele não vai pagar mais ainda, eu não quero nem que morra. Né? Tem pessoas que falam assim: eu quero que ele fique doente e que pague até o último dia da vida dele. E aí você está se colocando como juiz. Mas o que é que a Bíblia diz com relação a isso? Abra aí, em Tiago, capítulo 4. Tiago é depois de Romanos, que você já está. Aí você avança um pouco mais à frente. E aí você encontra Tiago, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 12, tá bom? Isso. Glória a Deus. Você chegou lá? Amém. Olha o que diz assim, a palavra do Senhor. Um só é o legislador e juiz. Observe isso. Aqui está dizendo: um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Olha o que diz aí o seguinte: tu, porém, quem és? Um só, aqui está dizendo, um só é aquele que legisla e que julga, que faz, que pode salvar e que pode fazer perecer. Aí Tiago faz uma pergunta para mim e para você: e tu? Quem é que julgas o próximo? Uau!
E aí, vá para o capítulo 5 agora, passa algumas folhas, Tiago 5, o versículo 9. Você estava no 4, capítulo, agora você vai para o capítulo 5, no versículo 9. Glória a Deus, diz assim: irmãos, não vos queixais uns dos outros, para não seres julgados. Olha que interessante, ele está dizendo aqui que nem nos queixemos uns dos outros, quanto mais a gente tem uma ira a ponto de querer vingança. Ele está dizendo, meus irmãos, não vos queixais uns dos outros. E olha a consequência, para não serdes julgados. Eis que o juiz, que é Deus, está às portas. Deus é quem é o justo juiz. Não há ninguém que se compare a ele. E o seu julgamento é reto. E ele retribuirá a cada um segundo a sua justiça. Entenda, nós precisamos entender o seguinte. Se alguém que nos causou mal, uma coisa que tem que ficar bem clara. Se alguém que nos causou mal, nos feriu, caluniou, mentiu, e a gente fica com aquela mágoa dentro do nosso coração, e essa pessoa, chega uma hora que ela reconhece que ela fez realmente o mal para ele, e ela se arrepende verdadeiramente, o sangue de Jesus já perdoou ele, então ela é livre. E aí continuo com aquela ofensa no meu coração, querendo vingança, querendo que ele pague, só que ele entregou a vida para Jesus. E a gente viu terça-feira passada, na parábola do servo que não quis perdoar, que o conservo dele, o amigo, reconheceu que devia. Disse, olha, eu reconheço, eu vou pagar, me perdoe. E qual foi a atitude do servo? Não, eu não vou perdoar. E aí pegou o amigo dele e jogou aonde? Na prisão. Disse, você vai preso e você vai pagar tudo que você me deve. E aqui o Senhor está nos mostrando que o juiz é Deus. E que se eu tenho algo contra alguém que realmente ele me feriu, mas se aquela pessoa vier um dia se arrepender, ele vai ficar totalmente livre, ele vai ficar salvo. E eu guardando mágoa no meu coração, eu posso perder a salvação. Olha que perigo. Então, e uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que cada um de nós já estávamos condenados. É porque a gente esquece disso. A gente esquece do sacrifício que foi feito na cruz por nós. Mas quando nós pararmos para entender que desde Adão, eu e você, toda a humanidade foi condenada e entregue nas mãos de Satanás por conta do pecado que entrou. Então todo mundo, ele já foi, depois de Adão, todo ele estava condenado. Condenado o quê? Ao inferno. Mas aí Deus sabia que nem eu e nem você podíamos de forma alguma pagar esse preço. Foi o que ele fez? Ele veio à terra, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que deixar isso bem claro na nossa mente, da dívida que foi paga, que era contra nós, uma dívida que era a morte eterna, e que nós fomos, sem precisar fazer nada, só apenas crer no que Jesus fez, no seu sacrifício, com o nosso coração, confessar com a nossa boca que Ele é o Senhor, e aí nós nos tornamos agora a autoridade, como Virgínia ministrou aqui domingo, nós temos a autoridade para governar, porque Satanás não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Nós que já estamos em Cristo, já fazemos parte do reino de Deus. Então não cabe mais a mim e a você guardar esse sentimento dentro de nós, de vingança, de raiva, de ódio, de ofensa. E Deus está falando para mim e para você, se existe algo dentro de você, sonde seu coração e seja rápido em liberar. Amém? Então, queridos, quando nós contrastamos o que Jesus pagou na cruz por nós, e aí nós pegamos aquilo que foi feito, quando nós colocamos um ao lado do outro, não tem comparação. A dívida nossa era impagável. E aí nós hoje somos filhos de Deus, herdeiros,
E ainda a gente não cabe mais a nós guardar mágoa no nosso coração, não é verdade? Agora, olha que interessante. Você sabia que no Antigo Testamento era lícito para mim pagar o mal com o mal? A lei deixava bem clara, se você for ler o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei, ela dizia bem claro que se alguém fizesse o mal com você, você poderia cobrar e ele pagava na mesma moeda. E aí, eu acho interessante porque para eles, no Antigo Testamento, a lei era tudo que eles tinham, eles não tinham Jesus. Jesus ainda não tinha morrido na cruz para eles. Então eles tinham o quê? A lei, para poder assegurar eles, se alguém fizesse ao mal, de alguma forma pagar. Mas hoje, eu e você, em Cristo Jesus, nós estamos numa nova aliança, numa nova lei, que é a lei do amor. E aí Deus fala, olha, eu já paguei, então você vai entregar para mim. Eu vou ser o juiz da sua causa. Fique tranquilo, descanse, tá, meu irmão? Porque eu sei como julgar. E da mesma forma como eu fui bom, misericordioso com você, eu posso dar chance para essa pessoa que te feriu. Ela também tem a oportunidade de ouvir a minha palavra, se arrepender, entregar a vida para mim. E aí eu também perdoo a vida deles. E vocês dois entrarão no reino dos céus. Então, assim, agora, a lei no Antigo Testamento dizia que nós poderíamos cobrar. Mas o que é que diz hoje a nova aliança para mim e para você que somos salvos? Abre aí, Mateus, capítulo 5. Eu incentivo você a ler as bem-aventuranças, né, que está aí em Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Porque Jesus, ele está falando muito sobre o que a lei, o Antigo Testamento falava. E aí ele diz, mas, porém, eu vos digo. Então, para que a gente não viva mais no Antigo Testamento, na lei, hoje nós estamos na nova aliança. Amém? Então, Mateus 5, versículo 38. Quando você chegar lá, você me avisa. Mateus 5, versículo 38 ao 42 a gente vai ler, tá bom? 5, versículo 38. Diz assim: ouvistes o que foi dito. Marque aí na sua Bíblia. Ouvistes o que foi dito. Dito aonde? Na lei. Não, olho por olho, dente por dente. Era essa a lei do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Você me pagou na mesma moeda, você me fez algo na mesma moeda, você vai ter que pagar. Essa era a lei. E aqui Jesus está me ensinando para mim e para você que já estamos na nova aliança. Ele diz, olha, lá eles diziam olho por olho, dente por dente. Mas aí, olha o versículo 39, o que é que ele diz? Ele diz assim, eu porém vos digo, aleluia, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. E o 40, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa ali também a capa. E o 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. 42, dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Essa é a nova lei para mim e para você. Não resista ao perverso. Se alguém desejar o mal, pague com o bem, porque no Antigo Testamento era, pagou com o mal, fez o mal para pagar com o mal. Hoje aqui, para mim e para você, fez o mal, pague com o bem. Uau! Isso é para filhos maduros, queridos. Deus deseja isso de mim, de você. Para quê? Para que a luz dele venha brilhar no mundo. Porque se nós agirmos da mesma forma que o mundo age, que diferença há? Não vai haver diferença nenhuma, não. Então, nós devemos dar espaço para que Deus julgue as nossas causas. Porque quando eu e você
tentamos, na força do nosso braço, a gente só se desgasta, a gente fica doente, a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, porque a gente quer fazer na força do nosso braço. E Deus fica triste com isso, querido. Nosso Pai se entristece, porque Ele diz, deixem comigo, porque eu sei como julgar, eu quero que você descanse, eu quero você em paz, a sua mente em paz. Então, se livra dessa mágoa, deixa essa pessoa que eu vou cuidar dele, assim como eu cuido de você, não vai lhe faltar nada. É o cuidado de Deus com nós. Então, assim, e eu acho interessante porque nós temos que guardar, Provérbios já diz, né? Sobretudo, o que tem que guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração. Porque é do coração que procede as fontes da vida. Então é interessante que Jesus compara o nosso coração com o solo. Você já parou para analisar isso? Que o nosso coração, Jesus, ele compara com um solo, uma terra. E o solo, para ser germinado, por quê? Porque o nosso coração pode ser semeado coisas, você sabia, tanto boa quanto ruim, só vai depender de mim, de você. E nós estamos aprendendo esses dias que no nosso coração só pode ser semeado o quê? Coisas boas. E por isso que a gente insiste, medita na palavra, de dia e de noite, porque a palavra é vida. A palavra traz paz. Eu acho interessante porque o salmista diz que ela é vigor para os nossos ossos. Quando às vezes eu estou com dificuldade, eu disse, não, a palavra de Deus já foi sobre a minha vida. E ela diz que é vigor para os meus ossos. Então, ossos, volta à sua posição original. Nós temos autoridades, querido. Mas antes, Deus está nos ensinando para a gente sondar o nosso coração, para saber se nós não demos ainda legalidade para que demônios venham estar causando enfermidade e doenças no nosso corpo. E eu não estou aqui dizendo que toda enfermidade, fique bem claro, e doença é causada por demônios. Não, às vezes é negligência da gente mesmo, tá? Que não tem ainda domínio próprio, mas a gente está chegando lá, amém, igreja? A gente vence de glória em glória e de fé em fé, mas nós temos que sondar o nosso coração para saber se realmente eu não estou avançando, eu não estou conquistando, eu não estou saindo do lugar. Será que é porque tenho ainda uma raiz de amargura dentro de mim? Será que não existe algum sentimento de mágoa contra alguém? E Deus está nesses dias nos chamando para que eu e você possamos estar refletindo sobre isso. Amém? Então, assim, como eu estava falando, o nosso coração é como um solo, uma terra. E assim como a palavra de Deus, ela é uma semente, e ela pode gerar frutos, frutos de justiça, como está lá em Gálatas. O que é que diz Gálatas? Capítulo 5, anote, não precisa ir lá não. Gálatas 5, 22 e 23, assim. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, o ânimo longo, paciência, é benignidade, é ser você gentil, educado, é bondade, é você ser bom e estender a mão, é fé, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Ele diz, se você deixar que a minha palavra entre no seu coração, você vai gerar o fruto de justiça. Gente, quem não quer paz, alegria nessa terra? Eu disse assim, com paz, alegria, porque você já viu alguém doente, tá alegre? Mas Jesus diz que o fruto da justiça é paz, alegria. E aí, o Senhor está falando, deixe que a minha palavra esteja no seu coração, para que ela possa germinar, porque já está dentro de mim. Você sabia que todos esses sentimentos já está dentro de nós, que somos filhos de Deus? Já existe dentro de você paz, já existe dentro de você alegria. E aí, à medida que nós nos lançamos diante de como a gente está aqui hoje, para ouvir a palavra, está sendo germinado dentro de nós. Então vai ser fácil, quando vir uma circunstância que vai tentar roubar a nossa paz, a gente vai permanecer firme, inabalável. Por quê? Porque existe uma raiz da palavra de Deus bem firmada, bem fincada dentro de nós. Mas da mesma forma
que a palavra de Deus pode gerar esse fruto. Uma palavra maldita pode gerar raiva, ira, contenda, tristeza, doenças. E Jesus chama isso de frutos maus. Olha o que diz aqui em Mateus. Eu vou falar aqui uma coisa bem interessante. Antes, a gente vai falar em Hebreus. Hebreus capítulo 12, eu preciso que você abra para você ver o que é que está escrito aqui. Porque Hebreus capítulo 12. Porque nós fomos salvos, querido, para as boas obras. Nós fomos salvos para gerar fruto de justiça. E aí tem uma instrução poderosa aqui do Senhor para nós hoje, que está aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 12. A gente vai ler os versículos 14 e 15. Diz assim, eu vou ler na versão corrigida, tá? Segui a paz com todos e a santificação. Olha que instrução. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aí ele continua no 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha como é sério, nós podemos ser privados da graça de Deus. Ele fala antes, segue a paz com todos e a santificação, porque sem paz e sem santificação ninguém pode ver a Deus. E aí ele diz assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E olha que perigo, e por ela muito se contamine. Ele diz, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Porque, gente, você é um sentimento de ofensa, de vingança, não perturba a pessoa, não deixa a pessoa perturbada. Por isso que está escrito aqui, ó, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela, o que é mais perigoso, muito se contamine. Uma pessoa que está amargurada, ofendida, ela não fica só. Ela consegue contaminar outros. Quando ela começa a falar mal daquela pessoa que feriu, então ela vai gerando contaminação. E aí a gente pode se perguntar, será que muitos se contaminem não são aqueles que Jesus disse que nos últimos dias seriam escandalizados e que não entrariam no reino dos céus? Não é algo para a gente pensar? Observe. E outra coisa interessante, olha aí na sua Bíblia, ele está dizendo o quê? De que nenhuma raiz de amargura. Olha que interessante, gente. A amargura é uma raiz. A amargura, esse sentimento, é uma raiz. E ele pode brotar. Por isso eu estava falando, assim como a semente, ela pode cair no nosso coração, germinar e dar fruto de justiça. Uma ofensa contra nós também pode cair no nosso coração. E se nós não tivermos o cuidado, ela pode brotar como? Como uma raiz de amargura. E o que é perigoso vai contaminar a mim e vai contaminar as pessoas que vão estar ao meu lado. E aí nós precisamos estar bem atentos com relação, porque se essa raiz de amargura, qualquer raiz, qualquer planta, se ela for molhada, bem regada, e que nem umas pessoas conversam com as plantas, né? Eu não vou dizer quem é. Se for, né, conversar e cuidar daquela planta, ela vai crescer. E essa raiz, ela vai ficar forte. Então, da mesma forma que a palavra de Deus, se nós regamos, se nós adubamos, né, se nós estamos aqui ouvindo a palavra, ela vai crescer, ela vai ficar forte.
Da mesma forma, se uma ofensa que foi lançada contra nós, a gente deixar no nosso coração e a gente for regando, e a gente for falando dela para um para outro, e a gente dorme pensando sobre aquilo, a palavra está dizendo que ela pode criar uma raiz que vai ser difícil de se arrancar depois. Por isso que o Senhor está falando para mim e para você hoje: filhos, sejam rápidos em perdoar. Você sentiu que a sua mente está um pouco perturbada, alguém falou alguma coisa, porque a gente sente na hora quando uma palavra fere, né? Ou alguém que a gente espera algo, que a gente fez algo de bom e aquela pessoa nos trai. Nossa, vem um sentimento, mas o Senhor está nos pedindo assim: filhos, sejam rápidos, porque senão pode criar uma raiz dentro de você e vai ser difícil de arrancar. E aí nós somos avisados. Abra lá em Efésios, que eu acho bem interessante, porque o apóstolo Paulo aqui nos avisa contra isso, para nós termos o cuidado de estar sondando o nosso coração. Efésios capítulo 4, versículo 26. Diz assim, é bem interessante. 4:26, chegou lá? Diz assim: irai-vos e não pequeis. Você está vendo aqui que a Bíblia está dizendo que alguém vai se irar, tipo assim, tudo bem você sentir raiva, mas não peques. E aí ele continua dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então seja rápido. Não se ponha o sol. Alguém te fez mal hoje? Hoje mesmo você vai perdoar essa pessoa. Você vai diante do Senhor: Pai, em nome de Jesus, me ajuda, porque eu estou com raiva. Eu estou com raiva mesmo, mas eu sou teu filho. Eu sei que você já me perdoou. Eu sei que você já me curou. Por isso, em nome de Jesus, me ajuda. Eu libero essa pessoa. Eu não quero que nenhuma ofensa gere no meu coração uma raiz de amargura. Então, quando nós deixamos que o sol se ponha sobre a nossa ira, o fruto da justiça, que a gente viu lá em Gálatas 5:22, né? A paz, o amor, a alegria, ele sai do nosso coração. E aí entra o quê? Entra ódio, entra discussões, entra confusão, tudo que é tipo de colheita, ciúmes, contendas, discórdia. E aí Jesus diz, lá em Mateus 7, no versículo 19 ao 20, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Uau! Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada. E ela é lançada aonde? Ao fogo. E aí ele continua no versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Então, como é que eu sei que dentro de mim existe alguma mágoa, alguma ofensa? Aí você vai se analisar, cada um vai se, né? Que fruto eu estou gerando? Dentro de mim tem alegria, dentro de mim tem paz, tem amor, tem bondade, ou eu estou com raiva, ou estou com ciúmes, ou está tendo briga, ou está tendo discussões. Porque pelos frutos a gente conhece como é que está o nosso coração lá dentro. Amém? E a Bíblia diz que uma pessoa que não busca a paz, através da liberação das ofensas, como o perdão, será eventualmente contaminada. E aquilo que é tão precioso, a paz, será tirado de você. Porque não perdoou. Porque resolveu guardar no coração uma mágoa. E Deus, Ele é tão bom, porque se a gente for parar para olhar os evangelhos, a palavra dele está o tempo todo nos ensinando em sermos rápidos. Queridos, existe um exemplo que a Adriana já ministrou aqui, do rei Davi. Quando a gente analisa o que Davi sofreu nas mãos de Saul, era para aquele homem ter ficado com muita raiva. E olha que ele teve várias oportunidades, ele vivia na antiga aliança. Era direito pela lei dele pagar o mal com o mal, mas ele entendia quem ele era em Deus. E ele mesmo com a oportunidade de se vingar de Saul, que queria matá-lo, sem ele ter feito nada, ele não fez.
e por isso ele chegou aonde ele chegou. Mas também existe um outro exemplo que é muito triste, que é o filho dele, Absalão. Eu não vou ler, mas eu quero que você anote aí. Vai ser o dever de casa. É uma história muito triste, tá, gente? Eu choro toda vez que eu leio essa história. Está lá em 2 Samuel, capítulo 13. Vai até o capítulo... Só o capítulo 13 fala sobre Absalão, mas até o final do que aconteceu com ele, vai até mais ou menos o capítulo 17, 18. É uma história muito triste, mas que mostra muito pra gente qual o destino de uma pessoa que decide guardar amargura e raiva no coração. É um destino terrível. Absalão, ele tinha direito de estar ferido, tinha, porque o que aconteceu com ele, imagina, como eu falei para você, as ofensas ocorrem aonde mais? Dentro da nossa própria casa, com a nossa família, não é verdade? Com aquelas pessoas que estão mais próximas. Então, dentro dessa casa de Davi, na família, aconteceu algo muito grave. Entre irmãos, de um assassinar o outro, né? Criar, guardar. E agora interessante, você vai ler, viu? A história de Absalão, 2 Samuel, capítulo 13. Eu vou só parafrasear aqui rapidinho. Davi tinha vários filhos, como vocês sabem. E um desses filhos era Absalão, Aminon e Tamar. Tamar era irmã de pai e mãe de Absalão. E Aminon era irmão deles só por parte de pai, porque ele tinha uma outra mãe, tá? E aí, um certo tempo, Aminon se apaixona pela irmã. Quem aguenta? Tamar. Ele se apaixona de tal forma que ele fica doente. Coisa de Satanás mesmo. Ele fica doente. E aí, um amigo que não é amigo, dá para ele uma ideia. Diz assim, olha, tu faz o seguinte, tu se finge de doente, e aí tu pede para que Davi envie Tamar para cuidar de você. E aí isso ele faz, ele se finge de doente, convida Davi, manda Tamar para cuidar dele, e ele faz algo terrível. Ele força Tamar e ele tem relações com ela. Na verdade, ele estupra. E aí, naquela época, era para uma mulher virgem e ainda filha do rei ser desonrada, era algo terrível. E aí, depois que ele faz isso, esse ato horrível, ele sente um ódio terrível por ela. E ele expulsa ela de casa, ele coloca ela para fora. E ela sai chorando, e ela vai para onde? Ela vai para a casa de Absalão. E ele guarda um ódio terrível contra Aminon. Ele deseja se vingar. Agora, olha o interessante. Ele fica 2 anos guardando esse sentimento de ódio, de vingança dentro dele, maquinando dentro da sua mente como se vingar de Aminon. Porque Davi, ele queria que Davi fizesse alguma coisa e Davi não fez nada contra Aminon. Então aquele ódio foi crescendo dentro dele e ele fica ali guardando. Mas a palavra de Deus diz que Absalão não falava nem mal e nem bem de Aminon. Então quem estava de fora dizia assim, nossa, Aminon perdoou. Absalão perdoou Aminon porque ele não fala nada. 2 anos quieto. Até que um dia ele prepara um jantar, uma festa, e ele convida todos os filhos do rei Davi. E ali ele convida alguns amigos dele e assassina e mata o irmão Aminon. Mas olha o que é interessante. A vingança que ele tanto desejava, ele cometeu. Só que vingança não tira a amargura de dentro de coração. Por mais que você se vingue, a ofensa vai continuar dentro do seu coração. Porque só existe uma coisa que tira a ofensa do nosso coração. É o perdão. Então, por mais que você veja aquela pessoa que realmente fez um mal com você, passando mal, isso não vai trazer paz para o seu coração. Isso não vai trazer alegria genuína em Cristo. Porque somente o que pode trazer é o perdão. E aí a gente vê a história. Foi tão grave que depois que ele assassinou o irmão, ele fugiu. Ele ficou 3 anos fugido, até que ele cria uma artimanha lá com outra pessoa, ele volta para o reino.
fica mais uns 2 anos esperando Davi, porque Absalão era um jovem lindo, diz que esse homem era um homem lindo demais. E ele era o herdeiro do trono. Por causa de uma vingança, uma ofensa, ele perde tudo isso. Porque ele tenta até contra a vida do próprio pai. Ele contamina toda uma cidade, para que uma cidade fique contra o próprio pai, o rei. E isso pode acontecer dentro das igrejas, querido. Isso pode acontecer dentro de uma casa, sabe? O irmão fere o outro, e aí você começa a falar com o seu irmão, de fulano e tal, e aquilo acaba criando a contenda e trazendo o quê? Separação dentro das igrejas. E Deus está nos vacinando hoje, dizendo, com vocês, meus filhos, não são assim. Vocês têm dentro de vocês fruto de justiça. Vocês têm dentro do coração de vocês o meu amor que foi derramado em Cristo Jesus. Por isso vocês vão perdoar, independente do que aconteceu. Porque quem é o juiz? É você ou é Deus? Nós ouvimos aqui que o juiz é Deus. E a gente vai entregar essa causa para aquele que julga retamente. Amém? E aí você vai ler e você vai refletir, né, como a vingança, queridos, não vai trazer paz para você. E sabe o que é mais grave? Que frequentemente a amargura e a ofensa não é percebida, ela fica meio escondida. A gente não sabe que tem amargura, às vezes dentro da gente, e aí a gente só observa porque algumas coisas não estão acontecendo, e aí Deus está nos vacinando esse dia, porque ela pode se fortalecer dentro de nós, e aí pode ser difícil. Abra aí Hebreus, não, você já está em Hebreus, né? No capítulo 12. Eu vou só reforçar, a gente já leu o versículo 15, diz assim, não haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então esse é o tempo que Deus está nos chamando para sondar o nosso coração, para que o Espírito Santo venha, sabe, com uma lupa mesmo, nos revelar se dentro de nós existe algum sentimento de mágoa, né, de raiva por alguém, que alguma coisa que a gente fez, para que a gente possa se livrar disso. Então, Deus deseja que eu e você tenhamos um coração maleável. Como que o nosso coração pode ser maleável? Abra aí, a própria palavra de Deus nos diz como nós devemos ter um coração. Efésios capítulo 4. Aí eu preciso que você leia e você marque na sua Bíblia esses 2 versículos, capítulo 4 de Efésios, versículo 31 e 32, que é uma instrução poderosa para nós nesses dias que estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo, que não é lícito mais que os filhos de Deus, que fazem parte do reino de Deus, tenham no seu coração algum sentimento que não seja o amor de Deus, que não seja alegria, que não seja paz, para que a gente possa ser luz no mundo, amém? Você chegou lá? Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, diz assim, olha como que a gente tem um coração maleável. Longe de vós toda amargura. Como é, gente? Lê aí. Como é que está aí na sua Bíblia? Longe de vós toda amargura. Algumas versões diz ressentimento. Cólera. Algumas versões diz ódio. Raiva. Ira. Gritaria. Palavras ásperas. Discussões. Indignações. Blasfêmia. Calúnia. Injúria. E bem assim, toda malícia, todo tipo de maldade.
longe de vós. Longe de vós. E aí ele continua no 32. Antes, sede uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos. Olha o que diz em seguida. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Glória a Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você. Longe de nós toda amargura, todo ódio, toda raiva. Mas antes sejamos o quê? Benignos, compassivos, como perdoando-nos uns aos outros. Como é que a gente vai perdoar uns aos outros? Da mesma forma como Deus nos perdoou. Porque se nós não perdoarmos, como nós vimos anterior, nós não seremos perdoados. E quando Deus fala, Ele tem intenção de cumprir. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Amém? Então, glória a Deus por essa palavra. Nós vamos sair daqui fortalecidos, entendendo que o nosso coração é um solo, é uma terra, mas é uma terra preparada pelo Espírito para gerar o quê? Fruto de justiça, para gerar bons sentimentos. A gente vai sair daqui espalhando alegria, a gente vai espalhar o amor, a paz, mas não é na nossa força não, sabe por quê? Porque eu e você tem o Espírito Santo de Deus. E Ele pega junto com a gente, e Ele nos ajuda. Aquilo que é difícil para mim e para você, queridos, peça ajuda ao Espírito Santo. Mas não fica com nenhuma raiva dentro de ti, não. Seja rápido em perdoar. Amém? Vamos orar? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por essa palavra. Obrigada porque a tua palavra, ela traz luz e entendimento para o nosso coração. Que hoje, na nova aliança, como filhos de Deus, que fazemos parte de um reino eterno, não cabe mais a nós guardarmos no nosso coração nenhum sentimento de ofensa, de mágoa, de ódio. E hoje, Pai, em nome de Jesus, nós tomamos uma decisão de tirar do nosso coração de toda mágoa. Pai, nós decidimos hoje perdoar todos aqueles, Pai, que um dia nos ofendeu, que liberaram palavras de maldade, que fizeram algo contra a nossa vida. Hoje, Pai, com esse entendimento pela Tua palavra, nós lançamos sobre ele perdão. Nós entregamos em Tuas mãos, porque o Senhor disse, a vingança me pertence. Eu sei como tratar. E o Senhor sabe verdadeiramente, porque você é um justo juiz. O Senhor julga com justiça, com compaixão e com equidade. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra, ela nos lava. A Tua palavra, ela nos purifica. A Tua palavra, que é Cristo, ela nos salva. E nós podemos sair daqui hoje livres, leves, sem nenhum peso no nosso coração, porque nós entendemos que naquela cruz, Jesus já cravou todo escrito de dívida que era contra nós. E por isso Satanás não pode mais contra nós colocar nenhum sentimento de amargura dentro de nós. Nós somos livres em Cristo Jesus para viver tudo aquilo que Deus quer que nós vivamos, para experimentar o melhor dessa terra como filhos amados de Deus. Obrigada, Pai. Obrigada porque você nos deu o Teu Espírito e a Tua palavra. E Tu és muito mais do que aquilo que está no mundo, porque você é maior. E é você quem vai à nossa frente. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então sejamos praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.